Graças e paz, meus irmãos, posso ouvir um amém? Graças a Deus, como o bispo já disse, né? Somos lá do Parque Amazônia e nós estamos aqui com uma equipe grande, né? Nossa equipe lá, ficou uma equipe lá também no Parque Amazônia, cumprindo as nossas responsabilidades lá. Mas eu estou feliz pela disposição dos irmãos, do Giovanni, que está aqui com a gente, Marcilon, a Dalila, a Alessandra, o Juscelino, a Cristina, a Catiane, a minha esposa lindíssima, né? A Bruninha e tantos irmãos o Ricardinho, né? Está aqui também com sua esposa. Muito obrigado, Deus abençoe a nossa querida Berê, né? Pastor Giovanni, nossa aí, veio até uma equipe pastoral para cá, que coisa, né, rapaz? Graças a Deus. O bispo diz que nós estivemos aqui num processo de capacitação. E esse processo, esse projeto chama Reforma Musical. E estivemos aqui com a equipe durante 6 meses, né? Trabalhando semanalmente com a equipe no que diz respeito a louvor congregacional, no que diz respeito à adoração, no que diz respeito a princípios técnicos, princípios vocais, enfim. E acredito que foi bênção, né? Pelo menos isso foi o feedback que a gente teve, né? Do Marcelo, da Alane, do Lucas, toda a galera, o Daniel. Então eu estou muito feliz com tudo aquilo que o Senhor fez. E quero compartilhar com os irmãos, talvez não uma palavra, mas talvez uma palavra de ensino com os irmãos. Não adianta só trabalhar adoração com a equipe e não trabalhar esse assunto com a igreja. Então eu separei uma de nossas ministrações para poder compartilhar com vocês. E o nome dessa ministração, para você que talvez está anotando, é Adoração com Defeito, só Deus para dar um jeito. Ok? Então se você quiser anotar aí, Adoração com Defeito, só Deus para dar um jeito. Amém? Antes da gente iniciar no estudo, que prometo não passar de 40 minutos, eu espero. Mas antes de começarmos, a gente precisa aqui entender um princípio básico do que diz respeito à adoração. Primeiro, a adoração não é música. Adoração não é música. Amém? Não é música. Mas eu vou fazer 2 perguntas e quero que você reflita. Talvez não responda agora, mas reflita. Um culto de adoração depende do momento do louvor? Pense aí. Se tirar o momento do louvor, é um culto de adoração? Tem pessoas que não conseguem separar louvor, o momento do louvor, com a adoração. Não vai ter louvor? Então como é que nós vamos adorar? Vamos adorar como? Não tem um período de louvor? Essa é a primeira pergunta. Tem como a gente separar? Tem como realizarmos um culto de adoração ao Senhor sem ter o momento louvor? A outra pergunta é: um culto de celebração, um culto de entrega, de sacrifício, de adoração, ele pode ser feito sem nenhum ministro aqui, sem nenhum músico, somente com um pastor aqui na igreja? É possível fazer isso? A congregação e o pastor? A resposta é sim. Adoração não é música. O que nós acabamos de fazer aqui, que é ofertar, é adoração. O fato de vocês estarem agora ouvindo a palavra é adoração. O fato de você cuidar do seu filho é adoração. Então a adoração não pode ser restrito à música, não pode mesmo. Mas o fato é que nós estamos vivendo uma crise no nosso país. Eu chamaria a guerra da adoração. A guerra da adoração. Estamos de fato em guerra. E uma guerra talvez que começa da seguinte forma: vamos cantar uma música e o irmão lá no fundo fala: eu não gosto dessa música, Deus me livre. O outro: você não gosta? Não, eu não gosto da música feia, não sei. Eu já gosto. Aí começa: porque não é você que é carnal, não, você que quer dar um ser espiritual demais, eu não sei o que. Aí começa ali, não é? Então esse assunto de adoração é um assunto urgente, necessário,
um assunto que precisamos estudar aqui. Então, nesses 40 minutos aqui, eu quero compartilhar com vocês um pouco desse assunto. Primeiro, vamos definir o que é adoração. O que é adoração? A palavra adoração vem do latim adoratio. Adoratio, que é algo que se refere a proferir algo de alguém. Algo, adoratio é isso. O verbo adoratio vincula-se ao verbo adorare. E adorare significa prestar culto a uma divindade. Prestar culto a uma divindade. A gente conhece muito aquela palavra worship. Worship, né? Hillsong, worship e tal. O que é isso? Adoração. E essa palavra adoração em inglês, ela significa falar bem de alguém. Atribuir valor, mérito a alguém. Então, no verbo grego, adorare, é muito mais profundo. Por quê? Porque ele é prestar culto a uma divindade. Isso diz o quê? Que um ser humano não pode receber adoração. Só um ser divino pode receber adoração. Amém? Então, adoração é prestar culto a um ser divino. A gente sabe que o diabo também quis adoração. Lá em Lucas 4, a gente vê o diabo falando, para Jesus, se você prostrar e me adorar, eu te darei isso. O diabo queria adoração. O diabo se intitula Deus, e a Bíblia diz que ele é um Deus. 2 Coríntios 4,4 diz que o Deus desse século cegou o entendimento. Por isso ele quer adoração. Deus não quer adoração. Deus quer adoradores. O diabo quer adoração, mas Deus quer adoradores. Adoradores. Então, adoração é muito mais do que música. Adoração no sentido de falar bem, como é a palavra worship. Por exemplo, no inglês, a gente fala, ele adora o dinheiro. A palavra que a gente usa para ele adora dinheiro é worship. A mesma para usar adoração a Deus. E nós também fazemos isso, né? Os mais antigos falam, menino não fala que adora a mamãe não, que adora só a Deus. A gente não fala isso? Não, adoro você, mamãe. Não, só a Deus. A gente não fala isso ainda, né? Talvez os mais novos agora não falam tanto isso, mas os mais antigos falam. Não faz isso não. Como se cair a Bíblia, misericórdia, pede perdão para Deus. Não pode deixar a Bíblia cair no chão, não é? Então são tantas coisas, né? Que ao longo do tempo a gente foi perdendo. Adorar a Deus implica rejeitar toda e qualquer confiança na carne. A adoração a Deus, ela rejeita a confiança na carne. Martinho Lutero dizia que crer em Deus é adorar a Deus. Para a gente começar a adorar a Deus, para se tornar um adorador a Deus, eu preciso crer que Ele existe. Por isso, um ímpio não adora a Deus. Por mais que ele cante, por mais que ele venha e levanta as mãos, se ele não crer, não aceitar Jesus, aquilo ali não sobe como adoração a Deus. Adorar a Deus começa pelo fato de crer que Ele existe. Adoração é viver para a glória de Deus. Adoração é a revelação, é a reação. Amém? Até aqui é tudo bem? Amém ou não? Adorar é um ato que glorifica a Deus. Adoração é a consequência de compreender qual é a vontade de Deus. Então você percebe que vai muito mais além do que música. Alguns falam, vamos cantar uma música de adoração. Não existe música de adoração. Existe música lenta, música rápida. Por quê? Porque a adoração é muito mais do que uma música. É possível que façamos aqui um culto somente com a palavra. E seja um culto de adoração. Eu, certa vez ouvindo Russell Shedd contando que na década de 50, se não me engano, na década de 50 ou de 60, houve um avivamento onde Russell Shedd estava num lugar onde tinha 2.000 universitários na América. E eles estavam aguardando Billy Graham chegar para um culto.
E esse culto não tinha música, era um culto universitário, era um culto, se fosse aqui teria sertanejo universitário, teria um monte de coisa, né? Aqui a gente inventa tanta coisa, né? Mas lá não, eles queriam só estudar a palavra de Deus e ouvir o Billy Graham. E Russell Shedd estava nesse dia, e ele conta que eles começaram a orar, e o Billy Graham não chegava, demorando meia hora, 40 minutos, e eles começaram a orar. De repente, alguém pegou o microfone, um universitário pegou o microfone e falou assim: eu estou cheio de Deus aqui, e eu quero confessar os meus pecados aqui para vocês. E eles começaram a confessar, começou a confessar seu pecado. Eu sou isso, eu faço aquilo e tal. De repente o outro pegou o microfone e começou a fazer a mesma coisa. 2.000 universitários fizeram a mesma coisa. Aquela reunião durou mais de 8 horas. Billy Graham chegou e sentou, ficou quietinho. E aquele culto de adoração foi um reavivamento, porque 2.000 jovens decidiram confessar os seus pecados uns para os outros. Isso é adoração. Não é uma música. Não é só uma música. A música faz parte da adoração. Tem muitas pessoas aqui, acredito aqui e na nossa igreja também, que chegam por volta de 7h15, 7h20, onde já passou o momento da adoração. E aí ele chega meio perdido, né? Chega cheio do Faustão, cheio de coisa, né? Brigou com a esposa, brigou com a sogra, não sei o quê, chega no culto e tal, aí vou sentar aqui no fundo mesmo, tá bom, já é hora da oferta, aí depois a gente vê isso aí e tal, aí já é a palavra, e ele vai embora ali. O momento do louvor é importante? Sim, por quê? Porque o louvor quebra as barreiras. O louvor, ele tem a capacidade de mudar o ambiente. Ele tem essa capacidade, ele tem esse poder. A Bíblia diz que Deus habita em meus louvores. E você que chega depois do louvor, perde esse mover. Você perde isso. O louvor, ele quebra as barreiras. Você percebe que a gente começa com música rápida, sabe por quê? Porque se começar com as músicas lentas, você dorme. Dorme. Mas por que vocês cantam música rápida? Só para despertar você. Vamos, gente, vamos. Acorda. Vai, aqui, agora para cá. Agora todo mundo aí, você vai. De repente você tá, agora vem ofertar. Né? Agora sim, você já acordou. Aí a gente canta as músicas lentas. Aí de repente você já está solto, já se entrega e tudo. Tudo isso que nós estamos fazendo aqui é adoração. Tudo isso. Amém? Então adorar também é conhecer a vontade de Deus. Paulo diz em Colossenses 1:9, diz: por esta razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. A oração de Paulo era que os cristãos de Colossos pudessem experimentar a vontade de Deus. Muitos de nós aqui perdemos a expectativa da vida porque não sabemos qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Muitos de nós vai para o canto, canta e de repente, não, eu acho que o meu negócio é ir no diaconato. Aí vai para o diaconato, não, meu negócio é mexer com criança. Aí vai para a criança, não, meu negócio mesmo é mexer no som. Aí vai lá no Thiago. Aí o Thiago diz, não, eu pensando bem, eu acho que eu vou ficar sentado no banco mesmo. Passa por todos os departamentos e não sabe o que fazer. Qual que é o problema dessa pessoa? Ele não sabe qual é a vontade de Deus para a vida dele. Quero dizer algo para vocês. Cada um que está aqui, Deus tem um propósito especial, específico para a vida de cada um de vocês aqui. Agora, isso só terá resultado na sua vida o dia que você saber qual é. Eu te pergunto, qual é a vontade de Deus para sua vida? Qual é a vontade de Deus para sua vida? William Temple diz o seguinte, que adorar é despertar a consciência com a santidade de Deus, é alimentar a mente com a verdade de Deus, é purificar a imaginação com a beleza de Deus, é abrir o coração para o amor de Deus e devotar a vontade ao propósito de Deus. Agora, por que nós adoramos? Por que você adora? Por quê? Há um princípio bíblico que eu quero te chamar a atenção, a abrir o texto bíblico lá em Êxodo. Por gentileza, abra lá em Êxodo, no capítulo 20, no verso 4 e 6.
Êxodo 20, do verso 4 ao verso 6. Êxodo 20, do verso 4 ao verso 6 diz assim: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Por que eu devo adorar? Devo adorar primeiro, porque é um mandamento, porque eu devo obedecer. Por que eu devo adorar? Porque é um princípio bíblico e eu devo obedecer o princípio bíblico. Êxodo 20, do 4 ao 6 diz isso: eu sou Deus zeloso, e você não vai prestar culto a outra divindade, a outro Deus, senão eu, senão o próprio Deus. Por que nós adoramos? Por quê? Porque é um princípio bíblico e eu devo obedecer. Obedecer. Devemos adorar a Deus primeiro por ser um mandamento e devemos ser obedientes à voz de Deus. Não devemos nos prostrar diante de outros deuses. E hoje, idolatria é muito mais do que se curvar a uma escultura. Tem gente que adora a si mesmo. Tudo aquilo que você coloca como prioridade na sua vida é o seu ídolo. É o seu Deus. Muitas vezes é o filho, é o tempo, é o trabalho, é o dinheiro. E quem corre atrás do dinheiro se torna escravo dele. Qual é o seu Deus? Que Deus você obedece? A Mamon? Ao Deus que você cria? Eu te pergunto, tem possibilidade de alguém frustrar com Deus? Ficar chateado com Deus? Sim ou não? Sim ou não? Tem como alguém falar assim: não, estou chateado com Deus, estou magoado. Não, estou meio assim com Deus, ó. Estou meio assim. Tem como? Um Deus bondoso, misericordioso, que te deu tudo que você não merece. Te deu e ainda continua te dando tudo aquilo que nós não merecemos. A Bíblia diz, eu acabei de ler, que trata com bondade até 1000 gerações. Tem como chatear com Deus desse? Mas por que as pessoas estão chateadas com Deus? Elas se chateiam com um Deus que elas próprias criam. O Deus delas. O Deus da barganha. O Deus que te dá se você fizer. Essas pessoas não conhecem o Deus da graça. Essas pessoas conhecem o Deus da lei. Que só vão na igreja porque se não for, a casa cai. Que só vão liderar uma célula ou uma casa de paz porque se não fizer, alguém, não um pastor, mas talvez alguém pode olhar, irmão do céu. Aí a pessoa, eu tenho que fazer, né? Eu tenho que fazer. Aí depois acontece qualquer coisa, essa pessoa o quê? Chateia. Ela fala, eu estou chateado com Deus. Com Deus? Só se for com um Deus que você criou. Porque um Deus tão bondoso com a gente. Nós que temos filhos, irmãos, nós não merecíamos ter filhos. Nós somos tão maus. A gente tem raiva de tanta gente. A gente tem tantos inimigos. E mesmo assim, Deus nos ama. Como se chatear com um Deus desse? Uma vez uma irmã me disse assim, eu até acho que a intenção da irmã foi bênção, foi tranquilo. Ela disse assim, eu tinha um outro carro, né? Não tão velho quanto que eu tenho. E aí ela disse assim, nossa pastor, você merecia um carro muito melhor. Amém, eu entendo, coração da irmã. Aí eu disse para ela assim, olha, eu merecia andar a pé. Mas Deus foi tão rico e misericórdia que me deu um carro. Eu nem mereço um carro. Irmãos, o grande problema de Deus atuar na nossa vida é que a gente não reconhece quem nós somos. Ontem, falando num curso para casais, eu perguntei, qual que é o seu defeito? Perguntei para as pessoas. Me fala o seu defeito. Alguém diz assim, uns disseram, meu defeito é porque eu sou estressado.
falei, não, isso é questão de comportamento, questão de temperamento. Me fala um defeito seu. Teve uma pessoa que falou assim, nós esperando, a sala esperando. O Euler Cristiano estava lá, né? Falei, não achou aí não? Não achei. Você acredita? Eu fiquei, meu Deus do céu. Você tinha que estar falando aqui, né? Porque eu tenho tantos defeitos. Eu ainda minto. Eu ainda vivo muitas vezes uma situação que é longe daquilo que eu falo. Eu sou pecador. Por que Deus não age na nossa vida? Porque nós não sabemos, não reconhecemos quem nós somos. Agora, se eu perguntar para você, qual que é o seu defeito? Você saberia me dizer? Ou melhor, qual é o seu pecado? Você saberia me dizer? Agora, se eu falar assim, vira pro irmão que está do seu lado e fala o pecado dele. Ah, ia dar briga. Briga aqui, ó. Não, não é? Ah, eu quero falar daquele irmão. Deixa eu falar daquele ali, ó. Né? Mas nós mesmos. A adoração, ela só começa por meio do primeiro ato de reconhecer. Eu só obedeço a um Deus que eu creio. Eu só adoro a um Deus que me amou. O meu amor é resposta daquele que primeiro me amou. João diz isso. Mas o princípio básico é que a adoração a Deus, ela é um mandamento. Diga, adorar a Deus é um mandamento. E por ser mandamento, eu obedeço. Amém? Amém, gente? Amém, né? 1 Samuel 15, 22 diz assim: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto, em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Lucas 6, 46 diz assim, Jesus falou isso: por que chamais a mim Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Aí ele fala no 47, eu vou dizer para vocês quem é aqueles que ouvem a minha palavra e não praticam. É semelhante àquele que constrói a sua casa na areia. A gente só cita essa parte, mas o verso 46 fala: por que clamais a mim, Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Cadê os adoradores? Deixa eu ver. Quantos adoradores? O restante ainda não converteu? Deixa eu ver. Ah, os adoradores estão aqui. Então, para começar uma vida de adoração, primeiro ponto: obedecer a palavra de Deus. Lucas 4, 8 diz assim, Jesus disse: adore o Senhor o seu Deus e só a Ele preste culto. A obediência humana é uma oportunidade de aceitar alegremente a vontade de Deus, porque seus mandamentos não são um peso. Quem ama a Deus aqui? Olha o que João 14, 21 diz. Então, abra lá, João 14, 21. Evangelho de João, capítulo 14, verso 21. Abriram? Amém? Está facinho aí, Novo Testamento. João 14, 21. Mais uma vez, quem ama a Deus? Não, mais uma vez aqui, quem ama a Deus? Então essa palavra é para você agora. João 14, 21 diz assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Quem ama a Deus? Diminuiu um pouquinho. Porque amar a Deus implica no processo da obediência. É obedecer a quem? Primeiramente, a palavra de Deus. Qual é o primeiro princípio então? Por que nós adoramos? Qual é o primeiro? Qual é? Qual é? Hã? Qual é o primeiro princípio? Por que nós adoramos? Primeiro, porque é um mandamento e eu devo? Então vamos de novo, nós estamos aqui aprendendo. Por que nós adoramos? Porque é um mandamento e você deve obedecer. Amém? Segundo, por que nós adoramos? Porque através da adoração nós nos tornamos como Ele é. A adoração genuína nos faz mais semelhantes a Ele. A palavra de Deus diz em Salmo 115, diz assim: não há nós, Senhor, nenhuma glória para nós,
mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Porque perguntam às nações, onde está os Deus deles? Aí o texto diz, o nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo que lhe agrada. Os ídolos deles de prata e ouro são feitos por mãos humanas. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não podem ver. Tem nariz, mas não sente cheiro. Tem pés, mas não podem andar. Tem mãos, mas não podem apalpar. E não emitem som algum com sua garganta. Olha o que a palavra de Deus diz. Tornem-se como eles, aqueles que o fazem e todos os que neles confiam. Aí o verso diz, confie no Senhor, Israel. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Confie no Senhor, sacerdotes. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Vocês que temem ao Senhor, confiem no Senhor. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Por que nós adoramos? Porque nós nos tornamos como Ele é. Agora, qual o problema da igreja no nosso século presente? É que a igreja tem adorado mais a si mesmo do que a Deus. Por isso nós temos uma geração egoísta, avarenta. Por isso nós temos uma geração afetiva, que chega na igreja e quer sentir, quer chorar, mas lá na vida dele ele não quer obedecer. Mas aqui ele quer chorar. Ele quer que toque aquela música triste, aquela música melancólica, e ele começa a chorar, oh Deus, não tem problema nisso. O problema é que quando chega na segunda, é uma vida de desobediência com Deus. Deus não se agrada disso. Deus é Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. E se a porta abrir, Ele é Deus. E se fechar, Ele é Deus. Amém? Nós não servimos a um Deus morto, nós servimos a um Deus vivo e poderoso. Por que nós adoramos? Primeiro, para obedecer, porque nós devemos obedecer. Segundo, porque nós tornamos como Ele é. Diga, a adoração me faz ser como Ele é. Amém? Percebe que isso não tem como ser feito através da música? Não tem jeito. Vou cantar uma música aqui e vou me tornar como Deus. Não tem jeito. Agora, se você obedecer a palavra, tem como. Se você viver uma vida na palavra, tem como. Porque se você viver uma vida baseada na palavra, Gálatas 2:20 se cumpre na sua vida. Pois já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Isso é adoração. Amém? Tudo aquilo a que o seu coração se apega e se entrega com fé, isso é seu Deus. Bastam apenas a confiança e a fé do coração para constituir tanto a Deus quanto ao ídolo, disse Martinho Lutero. Qual é a adoração que Deus quer então? Primeiro, obediência. Segundo, confiança, para me tornar como Ele é. Amém. Agora, qual é a adoração que Deus quer de fato e verdade? No Novo Testamento. Porque eu falei aqui 2 pontos do Velho Testamento. Agora do Novo Testamento. Vá comigo lá para João capítulo 4, por favor. João capítulo 4. Aqui narra uma história muito conhecida por nós. No verso 23, João 4, verso 23, Jesus disse assim, João 4, 23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou. O quê? Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em... no Velho Testamento, e a gente sabe que o Velho Testamento não foi anulado, amém, irmãos? Amém? Não acabou não, tá? Não terminou não. Mas no Velho Testamento, a adoração, quando estudamos a adoração no Velho Testamento, a gente percebe que os 2 princípios básicos é obediência e confiança. Obediência e confiança. No Novo Testamento, Jesus chega quebrando tudo, falando, olha, não é só obedecer e confiar, mas adorar em espírito e em verdade. A verdadeira adoração e aceitável não depende do lugar em que é prestada, mas do coração que adora. Vou explicar aqui. Eu não tenho intenção de ensinar heresia, porque a gente ensina a Bíblia, né? Mas a Bíblia é o pai das heresias. Você sabe disso. Todas as heresias surgiram de má compreensão da palavra.
Todas. Por isso que a interpretação bíblica é muito importante. Esse lugar aqui é um lugar de adoração? Não responda, calma. Pensa aí. Esse lugar aqui é um lugar de adoração? Pensa aí. Porque se for, você veio para adorar. Ok. Jesus fala que a verdadeira adoração, ela acontece aonde? Em espírito e em verdade. Parece que não é em lugar nenhum. Parece que ela não tem lugar. Alguns falam, a igreja é o lugar de adorar. Eu diria que não. Eu diria que a igreja é o lugar de estarmos juntos aqui, ouvir a palavra, ser ensinados e tal. Mas a adoração é muito mais do que vir aqui. Muito mais. Adoração é uma vida de obediência a Deus. Adoração é crer em Deus. Adoração é rejeitar a carne. Então não é vir aqui. Por que você vem aqui? Porque é um princípio bíblico. Hebreus 10, 25 diz o quê? Que só os tolos não congregam. A Bíblia fala isso. Por que nós estamos aqui? Estamos aqui para receber a palavra do bispo, da bispo, o ensino, poder ver os irmãos, poder nos comulgar através do louvor, poder ajudar a nossa comunidade com a oferta, ajudar a pagar essas luzes, a energia, tudo. E a gente faz isso, como o bispo disse, com alegria, porque estamos aqui, todo mundo alegre, graças a Deus por isso. Mas, e a adoração? Tudo isso é adoração, mas a adoração verdadeira, ela acontece em espírito e em verdade. Ou seja, em espírito, porque ninguém vê. Nesse momento aqui, ó, eu posso estar adorando ou não. Eu posso estar adorando de modo falso ou de modo verdadeiro. Vocês conseguem ver isso agora? Não. Por quê? Porque ela é em espírito. Ela não é vista. Quem julga agora? Deus. Deus. Jesus estabelece que a adoração que Deus quer não é pautada no resultado, mas na verdade. A adoração que Deus quer não é resultado das minhas mãos ou do meu esforço, mas da sinceridade e da honestidade do meu coração. Vai mais uma pergunta para você. O que você busca em adoração? Tem mais a ver com o que funciona ou o que é certo? Geralmente as músicas que nós escolhemos as músicas porque é aquelas que funcionam ou porque nós ensinamos a verdade? Irmãos, pasmem, boa parte do nosso repertório, não aqui, porque aqui já foi reformado, mas boa parte do repertório que muitas igrejas cantam é apenas para tocar seu coração. Aí a gente faz um Lá menor, depois um Mi menor aí, bem bonito, com Lá menor com nona, depois um Mi menor, vai. Aí você, vai para outra. Menor, bem tocante. Aí a pessoa começa, Deus, e tal. Aí a música começa, Senhor. Aí fica 20 minutos, Deus, Deus, Deus. Ok, pronto. Ok. Mas tudo isso aqui não é adoração em espírito. Na verdade, nós estamos projetando aqui para tocar seu coração. Irmãos, nós músicos sabemos fazer isso. A gente sabe. Se a gente quiser arrancar um fogo aqui agora, a gente arranca, sabia? A gente começa, labalaba, cheira lá, e você começa, e o povo, o fogo está vindo, A gente produz fogo, irmãos. Muitas igrejas produzem fogo. Mas o verdadeiro avivamento é aquela que, independente da nota, independente do que é cantado aqui, de repente uma pessoa começa a ser tocada por Deus. E de repente essa pessoa vem aqui e fala assim, pastor bispo, tem que confessar meus pecados para o Senhor. Irmãos, quanto tempo nós não confessamos nosso pecado? E a gente sobe aqui, vem aqui, canta. Deus não recebe, irmãos. Deus não recebe. Porque ela não é em verdade. Ela é mentirosa. E pior, Deus rejeita. Nós aplaudimos, mas Deus rejeita. Por isso que as nossas músicas hoje produzem uma geração fraca. Porque as nossas músicas hoje não estimulam a teologia, não estimulam a Bíblia. Aí a gente começa a cantar
um tanto de coisa, frases de efeito, clichês, e a pessoa, o louvor hoje foi maravilhoso, mas houve ensino? Você saiu daqui e aprendeu o quê? Nada. Vocês perceberam que nós cantamos, as nossas músicas aqui, todas que nós cantamos foi falando de quem? Jesus. Que Ele vai voltar. Que Ele é aquele que veio, que Ele é o príncipe da paz, Ele é o Deus Emanuel. Onde é que está isso escrito, irmãos? Na Bíblia. Que Ele é o alfa e o ômega. Onde está isso, irmãos? Na Bíblia. O que nós temos que cantar, irmãos? A Bíblia. Eu poderia cantar algo de mim mesmo, você sairia correndo. Porque de mim só sai morte, mas da palavra sai vida. A palavra de Deus é vida. O que nós temos que cantar? A Bíblia. Porque ela é a verdade. As nossas músicas não tem que estar recheadas de emoção, mas de verdade. Pode ter emoção, claro. O que é isso? Mas primeiramente, a verdade. De acordo com Jesus, essa adoração agora, no Novo Testamento, ela é pautada no Espírito e na verdade. A adoração em Espírito, ela é produzida no íntimo, com o coração, com sinceridade. Ela não é externa, nem pomposa, mas ela é profunda. Esta adoração, ela deve estar de acordo com a palavra de Deus, como a gente já disse. Mateus 5,8 diz assim: bem-aventurados puros de coração, pois eles verão a Deus. A palavra de Deus diz em Lucas 6,45 que o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está no seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está no seu coração. Porque a sua boca fala do que o seu coração está cheio. Jeremias 29,13 diz: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Mateus 6,21 diz: pois onde estiver o teu tesouro, ali estará também o seu coração. A adoração em espírito, ela é feita no interior. Hoje nós somos uma geração pornográfica. E quando eu estou falando de pornografia, eu não estou falando só de sexualidade, de perversão sexual. Hoje nós somos uma geração que publicamos tudo que a gente faz. O que come, a hora que dorme, a hora que acorda, tudo a gente publica. É ou não é, irmãos? Tem gente que tira foto da comida e fala: hoje é meu almoço. Eu lá quero saber o que você vai comer, irmão. Né? Mas a pessoa tem uma carência em publicar, e nós somos assim. Tem pessoas que tiram foto em espírito, em verdade, aí coloca a foto dele, ele mesmo tira. Aí ele vai e pede por irmão. Eu já vi isso. Você tira uma foto, é que eu estiver ajoelhado, orando, você tira a foto. A pessoa ajoelha. Irmãos, isso não é adoração em espírito. Jesus, Mateus 6 diz: quando orares ao Pai, o que você faz? Entra no quarto, fecha a porta, e o teu Pai que te vê em secreto. Não é, irmãos, não é mostrando. Não é mostrando. E aí a adoração falsa é aquela que quando viemos para a igreja, olá, irmãos, graça e paz, amado. Aí a mulher, essa minha esposa, acabou de bater na esposa em casa. Aí está aqui a esposa, essa minha esposa, está aqui meus filhos, bispo, uma família abençoada. Oh, mas que bênção, graças a Deus. E ai dos meninos, se não der, oi bispo, não falar alguma coisa, porque lá em casa, ó, o pau quebra. Irmãos, nós somos uma geração de gente falsa. Somos ou não somos, irmãos? E aí não adianta. Se a adoração não é música, mas é o modo que eu vivo, é o modo que eu obedeço, é o modo como eu creio na palavra de Deus, é o modo como eu aplico a palavra de Deus na minha vida, eu tenho que fazer isso de forma o quê? Verdadeira e sincera. Eu te pergunto aqui, não responda, só pense. Mas o que é mais pior? Ou o que é pior? Ir no show da Anitta? Não responda, calma. Ir no show da Anitta ou pegar esse microfone e cantar uma coisa que você não vive? O que é pior?
ir no show da Anitta. Para nós é. É. Porque pegar o microfone, Deus sabe de tudo. Mas, irmão, quantas vezes, talvez muitas vezes não pegamos nem o microfone. Nem pegamos o microfone para falar. Mas muitas vezes a gente fala para o outro uma coisa que você não crê. Fala, não, Deus vai fazendo sua vida. Você nem crê, você acabou de murmurar ali, ó. Você acabou de amaldiçoar não sei quem. Você está falando para o irmão, não. Fala para o discípulo, creia, amado. Não, Deus vai sarar a sua vida, eu tenho certeza. Você não crê nisso. Não, eu vou orar por você. Você não ora por ele. Você nunca gastou 5 minutinhos de oração e você fala, não, eu vou orar pela tua vida. Você não ora. O que é isso? Adoração rejeitada. Adoração rejeitada. Muitas vezes falamos para o marido, eu amo esse homem, bispo. Esse homem é uma bênção. Aí para a amiga fala, isso é um cavalo. Isso é não sei o quê. Esse homem não sei o quê, não sei da quanta. Esse homem não abre, esse é um burro um embargado, um negócio e tal. Aí chega na igreja, porque meu marido é um homem de Deus. Graças a Deus. Adoração rejeitada. Deus não recebe isso. Não recebe, irmãos. Entende, irmãos? Somos falsos. Como que a gente pode levantar as mãos e falar, Deus me ama? Ele ama, mas e você? Sabe, irmãos, eu sei que é uma palavra dura, mas eu quero dizer algo para vocês. Mesmo assim, nós, ainda com essa vida toda torta que muitas vezes nós temos, ai de nós se não fosse o sangue de Jesus. Ai de nós se não fosse a graça de Deus. Ai de nós se não fosse a misericórdia do Senhor que se renova dia após dia na nossa vida. Essa adoração, ela não deve ser só em espírito, mas também em verdade. Para haver uma adoração em verdade é necessário primeiro o quê? Permanecer firmes e conhecer a verdade. João 8, não precisa abrir, que eu já estou terminando. João 8, 31 e 32 diz assim: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ok, a gente fala, e conhecer a verdade, porque a verdade liberta. A verdade não liberta. O texto está dizendo que é conhecer a verdade. Não é a verdade que liberta, é conhecer ela. Agora, o que é a verdade? João 17, 17. Jesus disse assim: santifica-os na verdade, ponto e vírgula, a tua palavra é a verdade. Jesus falou isso. Então tá, se conhecer a verdade ela me liberta, que verdade é essa que Jesus está falando? A palavra. Irmãos, quantos de nós não lemos a Bíblia? Aí chega aqui, vai adorar um Deus desconhecido. A Bíblia diz, eu li esse texto para vocês, que Jesus se revelará para aqueles que obedecem. Jesus se revela para aqueles que se expõem à palavra. Eu não sou contra a Bíblia no smartphone, mas irmãos, a gente não lê a Bíblia no smartphone. Seja honesto, poucos leem. Eu até hoje não conheço ninguém. Talvez conheça pouca gente. Eu não conheço ninguém que lê Bíblia no smartphone. Mas a gente não lê a Bíblia. Aí você fala, eu não leio a Bíblia porque eu não entendo. Mas tem o Espírito Santo aí. Ele decodifica para você tudinho. Não, mas eu não leio a Bíblia porque me dá um sono. É só você converter. Converte para você ver. Você vai ver que Jesus vai fazer uma revolução na sua vida. Irmãos, eu tenho 30 anos de cristianismo, convertido. Eu passei mais de 25 anos sem ler a Bíblia. Estou vendo os olhos regalados. Mas você também. Quanto tempo você não lê a Bíblia? Não lê a Bíblia. Não, eu leio o versículo. Não lê a Bíblia. E aí um dia, e isso já tem uns 3 anos que aconteceu. É mesmo, 3 anos. Eu prefiro me expor do que alguém me expor, né? Então eu mesmo falo de mim. Então tem 3 anos que uma vez fui em conversa com um bispo, num discipulado, e houve aquele confronto, e aí o bispo
quer mexer com o homem é comparar ele com o outro. Misericórdia. Sai um monstro dentro dele, né? E o bispo, não, irmão, você tem que ter uma experiência com Deus. O bispo falou para mim, você tem que ter, bispo, eu tenho experiência. Não, você não tem, porque fulano é melhor do que você. Meu Deus, quando ele falou isso, é um monstro dentro de mim. Eu levantei e falei, que negócio é esse? Eu falei, aí ó, o negócio se manifestando aí, ó. Aí eu falei, que negócio é esse, bispo? Eu sou crente. Que é o meu testemunho aqui, ó. Que negócio é esse? Cheguei em casa grilado, bati a porta, a Raquel estava no banheiro. O que foi, homem? Foi aquele bispo. Aquele bispo lá, aquele bispo, não sei o que. Falei tudo. Aí a Raquel, doce, virou e falou assim, e o que ele te falou pra você fazer? Ele falou para mim entrar no quarto e orar, que Deus vai falar comigo. Eu falei, então vai fazer isso aí. Aí eu fui com raiva. Entrei no escritório, joelhei. Irmãos, foi a primeira vez que eu orei em adoração. Por quê? Porque eu fui honesto com Deus. Eu falei para Deus quem realmente eu era. Falei, Senhor, eu odeio aquele bispo. Eu estou com muita raiva dele. Senhor, sabe aquele pecado? Sabe por que eu nunca parei? Porque eu gosto. E amanhã eu quero fazer ele de novo. Por isso, Senhor, eu não gosto de ler a Bíblia. Para mim é chato. Eu durmo. Senhor, eu tenho hora que dá vontade de sumir. Tenho hora que dá vontade, Deus, de pegar uma arma assim, de matar um monte. Senhor, tem hora que eu não quero tocar. Eu tenho raiva daquele líder. Aquele irmão, Senhor. E falando para Deus, orando. Aquele irmão é um prepotente, orgulhoso. Então, irmãos, eu gastei muito tempo falando para Deus, mas eu falei tudo para Deus. Foi a primeira vez em minha vida que eu fiz uma oração de verdade. Eu não falei, Senhor, Tu és maravilhoso, Tu sabes que eu te amo, porque eu não estava amando. Eu falei, Senhor, a verdade é que eu não te amo. Porque se eu te amasse, de fato é verdade, eu não seria esse monstro que eu sou. Eu não seria esse homem miserável que eu sou. Se eu te amasse de verdade, eu teria vergonha na minha cara e nunca mais pegar aquele microfone e falar uma coisa que eu não vivo. Senhor, eu sou esse homem. Eu faço muito isso, Senhor. Aí eu comecei a falar isso para Deus. Senhor, eu sou orgulhoso. Eu gosto de ser aplaudido. Eu gosto que as pessoas citam meu nome, Senhor. Eu fico pé da vida, Senhor, quando um pastor cita o nome de outras pessoas e não cita o meu, Senhor. Eu falei tudo para Deus, irmãos. Aquele dia eu encontrei Jesus. Porque aquele dia eu contei tudo para Deus o que eu era. Eu falei para Deus que eu não abandonava o pecado porque eu amava aquele pecado. Irmãos, muitos de nós temos mais de 15 anos de cristianismo. E tem 15 anos que a gente comete o mesmo pecado. Todos os dias. Talvez o que está faltando é você ser sincero com Deus. Ir para o seu quarto, fechar a porta e falar assim, sabe, Senhor, eu não aguento mais. Eu preciso te experimentar algo novo, mas eu amo o pecado. Eu gosto do pecado. E pior, Senhor, eu não vejo problema nisso. Para mim, naquele dia, irmãos, o Espírito Santo mexeu comigo. Naquele dia, eu comecei a ler a Bíblia. Naquele dia, eu comecei a ler o Salmo 1. Me lembro até hoje, que só faz 3 anos isso. Eu comecei a ler o Salmo 1. Tem 3 anos que eu leio o Salmo 1 todo dia. Porque naquele dia, um mês depois, eu decorei o Salmo 1, claro. Aí eu comecei Salmo 15. Aí lia Salmo 1, Salmo 15. Depois Salmo 1, Salmo 15, Salmo 19. Salmo 1, Salmo 15, Salmo 19, Salmo 23. Salmo 1, Salmo 15, Salmo 19, 23, 46. Depois 51, 63, 91. E fui lendo. Tem 3 anos que eu leio as mesmas coisas todos os dias. Deus fez uma revolução na minha vida. Porque a partir daquele dia, até aquele dia eu jogava videogame 4 horas por dia. Calcula o tanto tempo que você gasta no celular para você ver. Eu gastava 4 horas jogando videogame, mas não lia um capítulo da Bíblia, bispo. Mas naquele dia, eu abandonei o videogame. Naquele dia eu troquei a televisão por livros. Naquele dia Deus fez uma revolução na minha vida. Por quê? Porque eu fui sincero com Deus. Porque eu fui verdadeiro com Deus. Israel, você parou de pecar? Ah, só no céu.
Mas hoje eu sou mais honesto com Deus. Mais honesto. Uma adoração em verdade é uma adoração cristocêntrica, não antropocêntrica. As nossas músicas estão recheadas do eu. Eu quero é Deus. É 4 eus. E os psicólogos aqui sabem que nos ensinam isso, né? Que a repetição, quando você repete muito, é porque aquilo é a verdade para você, é aquilo que você crê. Então, eu quero é Deus. Eu me rendo. Tudo é eu, nada de Cristo. Nossa vida tem que ser cristocêntrica. Tudo que você fizer tem que ser para Cristo. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Diz a palavra de Deus. A verdadeira adoração começa em Jesus e termina em Jesus. Como diz uma canção que eu gosto muito, que ela diz assim: em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Cante com o seu coração para Deus. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Diga para ele, Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor. Entrega tudo para ele. Te entregamos nosso viver, Jesus, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver para te adorar, oh Rei dos Reis. É o propósito da sua vida. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. A verdadeira adoração, ela é feita do coração. Pior, irmãos, do que ir a um show da Anitta, que é coisa que eu não vou, não gosto. Pior do que isso é pegar um microfone e cantar e pregar aquilo que não vive. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Que nós a cada dia, por meio de Jesus e por meio da sua graça, possamos praticar, viver um pouco dessa palavra. Essa palavra que é vida, que é luz, que vivifica, que é o pão, que é a água, é o alimento. Ela transborda, ela é poderosa, ela produz alegria, ela expressa o amor de Deus, ela é o próprio Cristo, Verbo encarnado, que morreu, que ressuscitou, que em tudo foi obediente, que viveu uma vida que nós que deveríamos viver, mas ele viveu em nosso lugar. Morreu a morte que nós merecíamos, mas que ao terceiro dia, como diz as Sagradas Escrituras, ressuscitou. Paulo diz que ele está sentado à direita de Deus e também intercede por nós. Por isso que Paulo diz que nada vai nos separar do amor de Cristo. Nem tribulação, nem angústia, nem perseguição, nem fome, nem nudez, nem perigo, nem espada. No verso 38 ele diz: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem altura, nem profundidade, nem quaisquer poderes, nem qualquer coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor.
Amém. A Ele aplaudamos. Aplaudimos a Ele. Que a partir de agora, rejeite a adoração falsa. Fuja da imoralidade. Fuja da idolatria. Obedeça os mandamentos. Confie para se tornar como Ele é. Adore a Deus em espírito e em verdade. Seja sincero, honesto, temente. Ame a palavra de Deus acima de todas as coisas. E assim, com certeza, andaremos com o Senhor. E com certeza expressaremos Cristo Jesus para todos. Em nome de Jesus. Amém.